Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma viagem, mas desta vez ao coração da Idade Média, um período em que a ética e a religião se entrelaçavam como pilares da vida humana, guiando desde reis até camponeses em suas escolhas cotidianas. Hoje exploraremos como a visão medieval do bem viver era profundamente moldada pela espiritualidade, pela autoridade da igreja e pelo diálogo entre fé e razão. Na Europa medieval, a religião, sobretudo o cristianismo, não era apenas um conjunto de crenças, mas o alicerce de toda a ordem moral. A pergunta central que moverá a nossa aula é: como os medievais entendiam a ética e de que maneira a religião definia o que era virtuoso, justo ou pecaminoso? Veremos que filósofos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino buscaram harmonizar os ensinamentos clássicos de Platão e Aristóteles com a revelação cristã, criando sistemas éticos que uniam razão e fé. Enquanto Agostinho via a graça divina como essencial para superar a corrupção humana, Aquino defendia que a lei natural, inscrita por Deus na criação, orientava os seres humanos rumo à virtude. Veremos ainda Guilherme de Ockham, o qual foi um grande impulsionador de ideias de separação de poderes e outras incrivelmente transformadoras para a época. Então vamos lá? Muito bem, vamos à vinheta. Então, a parte 1 dessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as raízes do cristianismo e Santo Agostinho. Eu devo dizer claramente para vocês que eu não tenho nada, absolutamente nada contra a espiritualidade e muito menos contra as religiões e ainda muito menos em relação aos que creem, né? Por sinal, muito pelo contrário. Né? Tenho o maior respeito do planeta. Contudo, quando a gente fala de religião e Estado, eu acredito que estas não devem se misturar, por um motivo muito simples. Elas têm naturezas diferentes. E aí eu vou tentar deixar isso claro durante a aula. Há vários pensadores em todas as épocas que concordam e discordam da relação estreita entre religião e Estado. Se a religião é composta por preceitos morais, poderíamos pensar que o padre, o bispo, o papa, o pastor, o rabino ou qualquer outra autoridade religiosa deveriam ser os legisladores, né? Ou pelo menos consultores do que é certo e do que é errado. Contudo, qual seria o limite da influência ou participação dos religiosos nas decisões políticas? Vocês querem um exemplo? Vejam bem, quero que vocês prestem bastante atenção. A Frente Parlamentar Evangélica no Brasil tem 204 deputados federais integrantes, sendo 79 evangélicos, 75 católicos e os outros 50 de vinculação não identificada, de outra religião ou até mesmo sem religião. Vou repetir: 204 parlamentares de um total de 513, ou 39,7%. Se esse grupo pudesse tomar todas as decisões, o que vocês acham que ocorreria? E aí eu respondo com toda tranquilidade. Né? Eles tomariam decisões pautadas nas pautas conservadoras. E aí vocês podem estar perguntando, tá bom, e daí? Tá? Então, vamos tentar explicar um pouquinho. Então vamos continuar. Então, atualmente a Frente Evangélica se articula contra temas como igualdade de gênero, aborto, eutanásia e casamento entre pessoas do mesmo sexo, além de também se opor à criminalização da violência e discriminação contra homossexuais, bissexuais e transexuais. E também de castigos físicos impostos por pais aos filhos. Parece meio louco, mas é isso. Será que é esse tipo de comportamento, atitude que queremos transmitir para as gerações futuras? Indo um pouquinho mais fundo, será que minorias vulneráveis não deveriam ser protegidas dos interesses dogmáticos de algumas vertentes mais radicais religiosas?
Será que a atuação de muitos políticos atuais não virou, e realmente a gente tem muitos exemplos, essas atuações não viraram um tremendo ou tremendas peças de teatro que necessitam incessantemente das redes sociais e seus likes? A gente vê isso praticamente todo dia, né? Necessidade dos parlamentares em ficar tirando fotinhos e fazendo os pequenos comentários ou falando absurdos só para ter lá os seus recortes e aumentar seu engajamento nas redes. Complicado, né? Será que todos ou parte substancial das pessoas se esqueceram que perante Deus nós todos somos iguais? Será que as pessoas se esqueceram disso? Ou, pelo menos teoricamente, se esqueceram que todos nós somos iguais? Porque para algumas pessoas isso parece teórico, né? Para mim, isso é a prática. Eu acredito nisso. Mas será que todos acreditam nisso? Bom, se você pensa diferente, então eu vou colocar um pontinho aí nessa história. O Deus descrito em todas as religiões abraâmicas é onipresente, onipotente e onisciente. Por que e para que ele faria seres humanos com valor moral diferente? Por que um homossexual, um índio, um imigrante ou uma pessoa pobre ou deficiente deveria ser discriminado perante os olhos de Deus? Mesmo parecendo ingênuo, eu devo dizer que filosoficamente, e vou repetir, nenhum ser humano vale mais ou menos que o outro em sua essência. Na prática, essas diferenças são criadas pelo próprio ser humano para manter o status quo de um determinado grupo. Não parece lógico? Brancos justificam a escravidão de negros. Europeus justificam as mortes de índios nas Américas. Nazistas justificam mortes dos judeus na Segunda Guerra. E assim por diante. Isso tem muito mais a ver com ideologia política e não com a religião. Bom, se todos entendessem isso, o mundo seria muito melhor, não? Então a gente vai ter um tempo aí para discutir essas incoerências durante as próximas aulas. Disse para vocês que eu fiz uma aula separada de estoicismo, mas é óbvio que as raízes do cristianismo, elas têm outros movimentos ou outras religiões que influenciaram muito, o cristianismo. Então, logicamente que o judaísmo foi o que mais influenciou, até porque o cristianismo vem do judaísmo. Vamos lembrar que Jesus Cristo era judeu. Não precisa falar mais nada, né? Mas também nessa aula nós vamos falar sobre platonismo e neoplatonismo. Tá bom? Na segunda aula a gente vai falar... vamos falar também do gnosticismo, ok? Na próxima aula é que nós vamos falar de... segunda parte. Então, na primeira parte a gente vai falar sobre as raízes e vamos falar sobre Santo Agostinho. Na segunda parte nós vamos falar de Tomás de Aquino, Ockham e também das implicações ético-morais do começo do cristianismo, de toda essa época, da Idade Média, sobre os dias atuais. Tá bom? Então, eu montei mais ou menos essa aula em duas partes para que vocês tenham ideia. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as raízes. Eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência, sejam guerreiros, porque eu vou ter que me aprofundar um pouquinho. Eu vou tentar fazer alguns paralelos aqui, ó. Quais foram os elementos judaicos que influenciaram o cristianismo? Vamos lembrar que foram muitos, tá? Então, o primeiro deles é que a história sagrada tem início com a criação. Então, nesse caso, irá culminar numa vida eterna junto ao Pai. 2. A existência de uma pequena parcela da humanidade que Deus ama de forma especial. Então, para os judeus, essa parcela eram os escolhidos, e para os cristãos, seriam os eleitos. Contudo, há uma diferença. Os judeus acreditavam
e só aceitavam que somente eles seriam levados ao reino do céu. Enquanto Cristo pregou que Deus era que Deus era de Deus. Portanto, os gentios, os de fora da religião, são aceitos no reino de Deus desde que tenham crença. Me parece mais lógico, né? Afinal de contas, eu fico imaginando de um Deus poderoso que vai salvar só as pessoas de uma região que do tamanho do estado de Alagoas, né? Então, fico imaginando qual que é a lógica disso. Mas faz parte da cultura e faz parte da religião, certo? Cada religião, ela normalmente tem os seus preceitos, seus dogmas voltados para os seus. Isso é normal, ou seja, voltado para aqueles que acreditam, tá certo? E nós vamos tentar falar um pouco sobre isso também, tá bom? Não quero que ninguém fique chateado, porque são só reflexões sobre o tema. A terceira é que vem do conceito de retidão e a virtude da esmolaria. Bom, a esmolaria foi tomada pelos cristãos dos judeus tardios, certo? Importante frisar que a esmolaria terá influência extrema no poder dos bispos e papas da Igreja Católica, à medida que estes controlavam os valores doados e distribuíam ou não para os pobres. Mais ou menos como o nosso Congresso, né? Então você tem aí alguns deputados, né, da liderança que recebem lá recebem não, mas são os responsáveis por parte substancial do orçamento e eles distribuem da forma como bem entendem. Comentário aqui, sempre vale a pena um comentário atual, né? Muito bem. Quarto seria a questão da lei hebraica. Então, os cristãos seguiram em parte substancial a lei hebraica. Então, seguiam a lei hebraica em parte, tá? Mas não seus elementos cerimoniais e rituais. Isso é importante. Os cristãos seguem em parte a lei hebraica, mas vamos lembrar que eles não seguiram os elementos cerimoniais e rituais, que eram, né, críticas. O quinto seria a questão do Messias. Tá? Para os judeus, o Messias traria prosperidade temporal e vitória sobre os inimigos. Para os cristãos, o Messias era o Jesus histórico, também identificado como Logos, como eu já comentei nas outras aulas. E seria no céu que o Messias permitiria que os eleitos triunfassem sobre os inimigos. O sexto ponto é a questão do reino dos céus. Os judeus e os cristãos conheceram o outro mundo como metafisicamente semelhante ao nosso mundo. Isso, lógico, foi uma grande sacada, né? Vamos parar para pensar. Afinal de contas, se metafisicamente você tem um mundo igual ao nosso, pô, que legal, né? Se eu for um dos eleitos, eu vou poder, né, subir, né, em termos metafísicos para um outro plano, e nesse outro plano eu vou ter todas as benesses, né, que muitas vezes eu não tive neste plano. Esta foi uma outra sacada do cristianismo. Afinal de contas, se eu tenho uma vida miserável aqui, mas acredito, né, no reino de Deus, né, o que vai acontecer quando eu morrer? Eu vou ter o quê? Uma benesse, tá? Uma benesse, e vou fazer parte desses eleitos. Vou subir ao reino dos céus. E lá eu vou ter uma vida abençoada, uma vida cheia de confortos. Essa é uma grande, né, uma grande sacada do cristianismo também. Vamos parar para pensar. Bom, e neste outro mundo, o virtuoso, logicamente, desfrutará da bem-aventurança infinita, e o iníquo terá tormentos eternos. Portanto, incorpora-se nas doutrinas a psicologia da vingança. E aí eu vou comentar mais lá na frente sobre a teoria do domínio e etc, 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 que nós vamos deixar para frente. Bem, e aqui eu vou fazer
vários comentários mais profundos, né? Então vamos começar aqui para tentar aí traçar um contexto histórico-social e as bases do berço do cristianismo. Então eu vou precisar voltar no tempo para tentar explicar um pouquinho. Então vamos lá. Bom, em 722 a.C., a Síria, né, depois eu posso até mais para frente nas próximas, não nas próximas aulas, mas nos conteúdos extras, eu vou colocar para vocês ali um mapa do Oriente Médio e vou tentar explicar algumas coisas sobre religião, etnia e nacionalidade, para vocês entenderem quais eram os povos, quais as religiões que seguiam e mais ou menos qual que era a etnia de cada um. E vocês vão ver vamos dizer assim, a mistura enorme que houve naquela região. Tá? E nos dias de hoje isso é uma coisa muito louca. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês entenderem um pouco do contexto que eu estou explicando aqui. Então vou voltar aqui, 722 a.C., a Síria conquista o reino de Israel e remove grande parte da população. Então, foi a primeira vez que parte da população israelense é deslocada, tá? É deslocada para outro local. Judá mantém as tradições. Vamos lembrar que Judá eram vários reinos, tá? Vários pequenos reinos, e Judá ela foi mantida. Tá? Ela não houve essa remoção de parte da população. O Judá se manteve ali as suas tradições. Em 586 a.C., Nabucodonosor, aquele conhecido por todos, captura Jerusalém, destrói o templo e transfere parte da população para Babilônia, né? Chamada aí o período do cativeiro. Isso é importante, esse período, tá? A Babilônia sucumbe a Ciro, rei dos persas, em 538 a.C., tá? E em 537 a.C., decreta a permissão da volta dos judeus à Palestina. E o Ciro, rei dos persas, ele é aquele do filme 300, etc. Durante esse período de cativeiro, o rigor às normas judaicas passou a ser ainda mais severas. Contudo, Javé ainda não passava de um deus tribal. Javé era dali, de Judá, Israel, etc. Havia muitos deuses que conflitavam com Javé, e vocês veem isso lá na Bíblia. Eu sugiro a vocês um canal do YouTube chamado Estranhas Histórias. Sensacional o canal. Eu depois até vou tentar colocar numa das aulas lá do canal. Muito bom, ele explica várias coisas, inclusive ele explica sobre os deuses que conflitavam com Javé na época, e assim por diante. Muito interessante o canal. Vale a pena. Então, nessa época surgem Jeremias e Ezequiel, que estabelecem que todas as religiões são falsas, exceto a que idolatra Javé. E aí eu tenho que fazer meu comentário, né? Isso aqui é bem moderno, não é não? Afinal de contas, sempre minha religião é melhor que a sua. Meu governante é melhor que o seu. Eu tenho que fazer esses comentários, né? Porque senão não é um curso, né, de ética e filosofia política. Então vamos lá. Vamos voltar para o Jeremias, né, e o Ezequiel. E vejam essa passagem. Olha que passagem bacana. Eis que velarei sobre eles para a sua desgraça e não para a sua felicidade. Todos os homens de Judá que se encontram na terra do Egito morrerão pela espada e pela fome, até sua extinção total. Né? Olha que legal, que interessante. O que vocês veem aí? Sempre, né, um Deus duro, né, um Deus vingativo, um Deus assim, sempre, ó, vamos citar uma outra passagem em que o Senhor declara: pois bem, também eu agirei com furor. Os meus olhos não terão pena, eu não pouparei.
Eles clamarão aos meus ouvidos em voz alta, mas eu não os escutarei. Então essa crença que todos creem em Javé são os escolhidos e os iníquos, que são os não crentes, serão punidos, é a criação desses dois profetas. E aí vocês veem o quanto o Deus do Velho Testamento, ele é diferente do Deus que é pai de Jesus Cristo, mas que faz parte da Trindade, né? E a gente vai falar um pouquinho depois do concílio, em que estabeleceu que os três são a mesma pessoa. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, de qualquer forma, esse Deus, né, esse Deus do Novo Testamento é completamente diferente do Deus do Velho Testamento. O Velho Testamento, Deus, como eu falei, Deus é um Deus duro, forte, vingativo, né, que arrebenta com seus inimigos, que não tem pena deles. O que isso traz para vocês em termos práticos? Que hoje, né, a gente vê substancialmente nas igrejas evangélicas neopentecostais e nas pentecostais uma ênfase quase exclusiva ao Velho Testamento, né? Porque ali você tem uma força, uma capacidade de convencer ou as pessoas que creem, né, os crentes, que Deus ele vai estar sempre naquela de, se você não faz, você será castigado. Se você não contribui, você não será abençoado. Entenderam? Né? E aí eu não faço, obviamente, vamos deixar claro, eu não faço nenhuma crítica às religiões evangélicas. Nenhuma crítica. As pessoas que creem, elas creem em Deus. Certo? A minha crítica minha crítica está relacionada a algumas estratégias que mascaram os interesses das pessoas que tomam conta dessas igrejas. Né? E esses interesses, obviamente, são econômicos, né? Na medida em que você sempre estabelece castigos, né? Sempre estabelece normas e leis muito duras para convencer as pessoas que creem em Deus que é importante, que é absolutamente necessário você ter que fazer uma troca. Você tem que dar o quê? Parte do seu salário em busca, logicamente, de uma bênção ou de ser uma pessoa afortunada. Também não tenho nada contra as pessoas que fazem suas doações. Você faz porque quer, tá tudo bem. O problema é o uso inadequado dessa forma de coerção, que é uma forma de coerção, sim, algumas vezes, como a Igreja Católica fez durante muitos séculos. E aí, como vocês estão vendo, não é uma crítica só às igrejas evangélicas. Mas o que me chateia um pouco, né, que me deixa um pouco pensativo, é a questão de você usar essa força, né, para quase uma coerção econômica e política. E essa coerção política, na qual, obviamente, parte substancial das igrejas pentecostais e neopentecostais é você eleger, né, um lado, e aí você utilizar toda a força que você tem perante o rebanho, né, para convencê-los, né, a buscar esse lado. Sempre colocando o outro lado como o lado do demônio, do inferno, do lado malvado, do lado sombrio. Quando a gente sabe muito bem que lados sombrios têm todos os lados, né? Ninguém é santo atualmente na política, ou boa parte, ou grande parte das pessoas que estão na política não é santo. E aí eu não estou dizendo que eles são
ladrões, nem nada. Só estou falando que as pessoas que chegam às lideranças, a grande parte, né, boa parte substancial não é santa. Mas vamos voltar aqui. O judaísmo, nessa época, era essencialmente nacionalista. E continua até hoje. E os crentes ansiavam pelo dia em que o Senhor destruiria por completo os gentios, os estrangeiros. Após o cativeiro, foram criadas as sinagogas e o sabá, a circuncisão e a proibição de consumir carne de porco foram enfatizadas. Assim, a exclusividade do Deus cresceu. E aí tem uma citação. Eu, Javé, vosso Deus, sou santo. A lei, portanto, é produto desse tempo. O livro de Isaías, escrito por 2 profetas, Isaías e um autor anônimo, Deutero Isaías, que significa o segundo Isaías, né? O segundo Isaías, foram os primeiros a registrar a fala de Deus. Vejam essa citação. Não há outro Deus senão eu. E pela primeira vez também citam a crença na ressurreição dos mortos. E vejo que até essa época não havia menção à ressurreição dos mortos. Que interessante, né? E nós aí já caminhamos aí alguns séculos desde a primeira citação que eu fiz, 700 e pouco antes de Cristo. E a primeira citação na ressurreição dos mortos, ela vem, né, no livro de Isaías. E isso pode ter sido, obviamente, influência dos persas, que tinham essa crença. E outros povos também tinham, não eram só os persas. Então, é muito comum, né, a gente ver crenças, valores, fatos e narrativas serem utilizados por várias religiões. Alguns exemplos: imortalidade, dilúvio e apocalipse, né? Então, nessas religiões antigas, você vê muito a utilização de crenças e valores, ou também fatos, que você vê na citação de um povo, aí de repente, 2 séculos depois, você vê no de outro povo e assim vai. Aproximadamente 200 anos antes de Cristo, as máximas morais são escritas no livro Eclesiásticos, onde a honestidade é a melhor política e a esmolaria é recomendada. Por isso a gente fala que o judaísmo tardio, tá? Ali também se preconiza que os escravos não devem ser tratados com demasiada gentileza, e havia uma clara misoginia. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente vai ter uma aula sobre relativismo, né? E aí vejam que essa misoginia era daquela época, citada por um livro ou por um autor, da mesma forma que há algumas citações sobre, por exemplo, homossexualismo. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque aquilo foi escrito, mais uma vez, por alguém, numa determinada situação, 2000 e poucos anos atrás, né? E que a gente não conhece exatamente qual foi o contexto daquilo. Podia ser uma pessoa que acreditava, vejam aqui a frase, porque das vestes sai a raça, e da mulher a malícia feminina. O autor acreditava nisso. Isso quer dizer que as mulheres devem ser discriminadas? Vai aí uma pergunta. E aí esse cuidado que eu sempre tenho que pontuar, que muitas das religiões são pautadas por citações de alguém que viveu há séculos e séculos atrás, dentro de um contexto que as pessoas não sabem, dentro de uma lógica de personalidades daquele autor que as pessoas mal conhecem e que, de repente, passam a ser algo que é relevante nos dias de hoje. Não dá para você pautar a questão do homossexualismo porque alguém no livro de Deutério escreveu alguma coisa sobre isso. Jesus do céu, né? O Deuteronômio foi escrito por pastores lá 2.500 anos atrás. Simplesmente é meio até incapacitante concordar com esses tipos de preconceitos pautados nessas citações. É uma questão de lógica. Não dá para simplesmente você usar, né, uma citaçãozinha para cometer absurdos como você
simplesmente querer se meter na vida sexual de uma outra pessoa. O problema é da outra pessoa, ela faz o que quer com o corpo, né? Desde que não viole as normas legais, etc., o corpo é dela. O que você tem? Qual que é a lógica de você poder querer se meter no corpo do outro? Boa parte do que Jesus Cristo veio aqui fazer na Terra é simplesmente esquecida. E não é à toa, mais uma vez, que o Velho Testamento está tão em ênfase nos dias atuais. Porque é muito mais fácil de você justificar algumas atitudes, né? Outras coisas que também eram raras, por exemplo, era, por exemplo, o alegrar-se diante dos filhos, né? E a gente vê que esse pouco encanto, esse carinho e amor devoto aos filhos será algo comum, né? Esse pouco encanto, esse pouco carinho, esse pouco amor que se devota aos filhos será algo muito comum até o século XIX, né? Em que começa a haver uma certa mudança e que não é fruto desta aula. Muito bem. Outro fato importante, histórico importante, é que Antíoco, rei Seleucida, determinou a helenização dos seus domínios, incluindo Israel e Judá. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso, tá? Em 170 a.C., decidiu extirpar a religião judaica e só não foi bem sucedido graças a um grupo chamado Hassidim. Hassidim começando com H, tá? E com 2 S. Hassidim, que eram os piedosos, que contribuíram para que parte dos judeus não cedessem aos castigos, mortes e impostos se os costumes e rituais judaicos continuassem a ser seguidos. Então eles foram firmes, os Hassidim foram firmes. Mas, queria que vocês refletissem, é que se não fosse esse grupo, muito provavelmente o judaísmo teria sumido. E muito provavelmente o cristianismo não apareceria ou seria completamente diferente. E o Ocidente não seria o mesmo. Vocês vejam como é importante a gente ler um pouco para entender alguns contextos. Então, tudo que nós acreditamos hoje, que nós seguimos hoje como religião, poderia ser absolutamente diferente se os Seleucidas fossem, né, tivessem sucesso nessa extirpação da religião judaica. Então, pense um pouco. Bom, nessa mesma época, a crença na imortalidade difunde-se. Essa crença não foi aceita por todos os judeus. Não foi. Especialmente os saduceus. E aí eu vou repetir de novo. Complicado, né? Tudo isso é muito complicado nas religiões. Porque, vejam, quantos dogmas foram aceitos por uns e rejeitados por outros. Não eram nem citados em determinada época e, de repente, no livro passa a ser citado. Então, na prática, o que há é uma relação de poder entre diferentes grupos ideológicos, religiosos, obviamente, e cada um defende a sua narrativa. E esta pode simplesmente ser resultado de crenças atribuídas arbitrariamente. E aí, se vocês não acreditam, tá? Eu vou fazer o comentário depois sobre a Santa Trindade. Se vocês não acreditam em nada que eu falei, esperem, vai chegar a história da Santa Trindade mais à frente. Bom, retornando à linha histórica, em 164 a.C., o líder judeu Judas Macabeu recaptura Jerusalém. Portanto, né, os judeus voltam a ter o seu território. Entre 109 e 107 a.C. foi escrito o Testamento dos 12 Patriarcas, em que se ressalva o amor e respeito ao próximo. E eu quero que vocês escutem com atenção. A citação. Se alguém pecar contra ti, trata-o pacificamente, e em tua alma não conserva ardil. Se porventura arrepender-se, perdoa-lhe. Caso negue-se, não te encolerizes, não te entregues à blasfêmia.
a blasfêmia. Persista na iniquidade e deixa para Deus a vingança. Vejam quanta mudança dos livros anteriores. E aí vocês veem a distância do que foi preconizado por esse livro do que era preconizado até então. Parece que muda tudo. Então, perdoar o inimigo e substancialmente acreditar que Deus o vingaria do inimigo no céu e não na terra, como os judeus acreditavam. Isso é completamente diferente. Além disso, os gentios, que eram os estrangeiros, os que não acreditavam, seriam aceitos e salvos. Vejam que esses trechos têm muitas semelhanças com o professado por Jesus Cristo. Em 64 a.C., foi escrito o livro de Enoque por várias mãos, o qual influenciou Clemente de Alexandria e Tertuliano, que foram os primeiros pais cristãos. E de modo particular, dizia respeito ao Messias, ao Sheol, que é o inferno, e à demonologia. Isso não era exclusivo deste livro, não era. E provavelmente teve influência dos gnósticos. Um pouquinho para frente. O livro consistia em parábolas. E olha que coincidência, né? Mas, curiosamente, não faz parte da lista de livros da Bíblia. Olha que coisa doida, né? Vejam quantas coincidências com Jesus Cristo e ele simplesmente não fez parte dos livros. Então, aqui, ó, eu vou mostrar um vídeo curtinho. Eu quero, e aqui não importa se você ou não, se você acredita ou não no gnosticismo, isso não é importante, tá? Isso é só para ilustrar os fatos que eu vou narrar em seguida. Então vamos lá? Esses ensinamentos para Maria Madalena falavam sobre o quê? Que a igreja preferiu abafar isso. O que falavam? Quando esse Jesus aí falou coisas estranhas. Do tipo, é mesmo? Olha, aqui na Terra são poucos os que buscam a verdade, mas esses nunca deixam de buscar a verdade. E de tanto buscar, um dia vão encontrar. E quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois se equilibrarão e mais tarde reinarão sobre o processo. Olha a loucura. Por que Jesus não disse que quando os que buscam a verdade encontrassem a verdade, iriam dar pulos de alegria, saltos de felicidade? Ele disse que ficariam estupefatos. Então é uma revelação chocante. Exato. Estupefato quer dizer... Esse Jesus ressuscitado falou coisas sobre o Deus bíblico, certo, a quem ele, quando vivo esteve, chamava de Abba, uma expressão aramaica que dizia pai. Abba, pai. Né? E o Jesus ressuscitado disse, ó, esse Abba tem um problema. Aí os discípulos com Maria de Madalena, que falavam grego, pegaram a expressão que Platão havia criado 2 séculos antes, de demiurgo, e passaram a chamar o ser que era o Deus dos judeus, a quem Jesus chamava de pai, de demiurgo, e aqui surgiu os traços do chamado gnosticismo. Exato. Só que o gnosticismo... Que é conhecimento, né? Que significa o verdadeiro conhecimento, entre aspas. Há uma presunção de que o Jesus, o vivo, falou verdades, mas que eram romanceadas. Mas o Jesus ressuscitado, esse já sabia de tudo, então teria falado a verdade profunda, ou seja, a gnose. Muito bem, esse vídeo é do canal Inteligência. Eu, pessoalmente, gosto desse canal também. Então, o gnosticismo era uma seita religiosa, filosófica, mística, muito comum na época de Cristo. Então não pense que era algo secreto. Não, era comum naquela época. Os seguidores acreditavam que o mundo sensível, vamos lembrar de Platão, né? Fora criado por uma deidade inferior chamada de Yaldabaoth. Yaldabaoth. Começa com Y, termina com TH. Baoth. No caso, era um filho rebelde de Sofia, que era a sabedoria celeste. Portanto, se tratava de Javé, né, do Velho Testamento. A seita era um meio termo entre o paganismo filosófico e o cristianismo, pois honravam Cristo
e refutavam os judeus. Parte das bases do gnosticismo foi adotada por Maomé, para vocês terem uma ideia. Estes gnósticos ensinavam que Jesus foi apenas um homem e que o Filho de Deus desceu sobre ele quando de seu batismo, abandonando-o no momento da paixão. E aí eles fazem aquela citação, né? Eles usam aquela citação. Deus meu, por que me abandonastes? Então essa frase é usada para um monte de contextualizações, né? Bom, esse comportamento também se vislumbrava entre os maniqueístas. Esses maniqueístas foram muito importantes, tá? Esses preconizavam que o mal é um princípio negativo incorporado na matéria e que o princípio bom se incorporava no espírito. Eles condenavam a ingestão de carne e toda a relação sexual e tiveram muita influência sobre Santo Agostinho. Bom, se os maniqueístas tiveram influência em Santo Agostinho, significa que eles tiveram influência em alguém que influenciou quase 10 séculos do Ocidente, da história do Ocidente. Então, eles não foram pouco importantes, não. Vamos lá. Muito bem, agora eu vou falar rapidamente sobre os neoplatônicos. Então, eu escolhi 2 aqui para falar, para conversar com vocês, Orígenes e Plotino. Então, eu vou falar um pouquinho do primeiro, que viveu entre 185 e 254 depois de Cristo. De acordo com Orígenes, um pensamento neoplatônico, nada é plenamente incorpóreo, exceto Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Em sua obra Contra Celso, ele apresentava um duplo argumento para apoiar a crença que define a filosofia cristã. Então, por um lado, a razão pura, quando aplicada de forma adequada, pode estabelecer os fundamentos essenciais da fé cristã, especialmente em relação a Deus, à imortalidade e ao livre-arbítrio. Por outro lado, as Escrituras também revelavam que os profetas previram a vinda do Messias, os milagres e o impacto positivo da crença na vida dos fiéis. Vocês estão vendo que eu já estou falando depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. No entanto, Orígenes foi considerado herege. Olha que louco, né? Foi considerado herege. Por alguns motivos, quais sejam. Primeiro, ele preconizava a pré-existência da alma. Que louco, né? Pô, mas por quê? Não tinha pré-existência da alma. Segundo, a natureza humana de Cristo. Vale um comentáriozinho. Pré-existência significa, então, que a pessoa já nascia com a alma. Foi considerado herege por acreditar na pré-existência da alma, da natureza humana de Cristo. Acreditava também que na ressurreição, nossos corpos serão transformados em entidades completamente etéreas. No caso, gases, tá? Isso, meu Deus do céu, que coisa, né? E que todos os seres humanos, incluindo os demônios, serão salvos no final. Pô, mas também, né? Incluir os demônios, ele estava querendo demais, né? Abusou. Vamos continuar aí. Então, agora nós vamos para... Orígenes foi... embora ele tenha sido herege, ele foi muito influente, né, no cristianismo inicial, tá? Então vamos para o segundo, que foi Plotino. Então, Plotino foi um dos mais influentes neoplatônicos. Teve grande impacto em Santo Agostinho, por isso que a gente cita, né? Porque Santo Agostinho realmente influenciou toda o cristianismo, né? E a teoria de Plotino sobre o Uno influenciou diversos teólogos medievais. Então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, rapidamente. A alma humana, aprisionada no corpo, anseia por retornar à sua origem divina. Através da filosofia e da contemplação, a alma pode se elevar e se unir ao Uno. A beleza é vista por Plotino como um reflexo da perfeição do Uno e, portanto, um caminho para a compreensão da realidade divina. O neoplatonismo de Plotino teve um impacto significativo na filosofia, na teologia e na cultura ocidental. Suas ideias influenciaram pensadores como Agostinho de Hipona, que incorporou elementos da filosofia neoplatônica à teologia cristã.
O neoplatonismo também teve um papel importante no desenvolvimento do misticismo e da filosofia medieval. Seus conceitos sobre o uno, a emanação e a ascensão da alma forneceram um arcabouço teórico que foi adaptado e incorporado por diversos pensadores medievais, moldando a forma como eles compreenderam a natureza da realidade, a relação entre Deus e o mundo. Muito bem. Então, muitos dos elementos que eu comentei com vocês, nesse vídeo rápido aí, bem rapidinho, vocês viram, se vocês puderem escutar. O estabelecimento do cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Então, uma data importante foi 313, em que o imperador Constantino, que viveu entre 272 e 337 d.C., nesse ano de 313, ele promulgou o Édito de Milão, que não apenas pôs fim às perseguições aos cristãos, já em curso em várias partes do Império Romano, mas também garantiu aos fiéis o direito de cultivar livremente e de não considerar o imperador como uma divindade. Essa medida visava unificar o império sobre uma única fé. Antes mesmo de Constantino, o cristianismo já se expandia por diversos motivos. A firmeza e a intolerância dos cristãos em relação à lei, a crença em uma vida futura e os milagres atribuídos à igreja primitiva, além da moral elevada e austera e a união e disciplina dos agrupamentos cristãos. Eu vou repetir aqui para vocês se lembrarem por que o cristianismo se expandiu. Então vamos lembrar de novo. A firmeza e a intolerância dos cristãos em relação à lei romana, a crença em uma vida futura, os milagres atribuídos à igreja primitiva, a moral elevada e austera, além da união e disciplina dos agrupamentos cristãos. Isso é importante que repita para vocês fixarem, tá bom? Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, motivado por uma disputa entre católicos e arianos. E aí, lembra-se que eu falei lá sobre a questão de você ter grupos que apresentam narrativas ideológicas diferentes? Eu dei o exemplo bem clássico, que é uma dos fatos mais importantes da Igreja Católica. Tá? Essa disputa entre católicos e arianos. E os arianos não deixavam de acreditar em Jesus Cristo. Olha que coisa bacana. Tá? Católicos acreditavam que era uma heresia negar a unidade de Jesus Cristo com Deus Pai. Tá? Coisa que os arianos acreditavam. Então, o concílio definiu a doutrina da Trindade, afirmando que o Pai e o Filho são iguais e compartilham a mesma substância, mas são pessoas distintas. É difícil de entender, né? Essa concepção, no entanto, se opõe à heresia sabeliana, Sabélio mesmo, né? Que foi um pensador da época, que argumentava que a Trindade não consiste em três pessoas separadas, mas em diferentes modos ou atributos de um único ser. Bom, esta tensão entre as duas visões ilustra a complexidade das discussões teológicas, não só da época, mas de todas as épocas. Né? Como resultado do Concílio de Nicéia, as doutrinas de Ário, dos arianos, foram condenadas pela maioria, o que levou a uma fissura significativa entre a Igreja Ocidental e a Ortodoxa Oriental no futuro. O que se estabelece hoje, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesma substância, mas são pessoas diferentes. Por fim, em 379 d.C., o imperador Teodósio, que viveu entre 347 e 395 d.C., então Teodósio oficializou o cristianismo como religião do império, solidificando ainda mais sua posição na sociedade romana. Este período marca uma transição crucial na história do cristianismo, não apenas pela aceitação política, mas também pela formação de doutrinas que moldariam a fé cristã nos séculos seguintes. A busca por um entendimento ortodoxo, dentro da diversidade de crenças, foi um desafio constante que definiu a trajetória da Igreja. Muito bem, vamos lá. Então aqui um mapinha mental, né, do site Study Maps.
Muito bem, e aqui é rápido, é só para mostrar rapidamente aqui a filosofia medieval. Nós temos aqui um domínio religioso muito claro da Igreja Católica. Nós temos aqui o cristianismo, né, como a religião oficial. Este cristianismo foi integrado à filosofia, portanto, ele passou a fazer parte da filosofia, e a filosofia tradicional ela meio que foi colocada de lado. Afinal de contas, o conhecimento ele estava ligado à crença religiosa. E nós temos aí, obviamente, uma teologia dogmática. Muito bem. Nós temos algumas reflexões da época, que eram algumas aí rapidamente falando da existência de Deus, a questão da fé e a razão de Agostinho, a imortalidade da alma, a questão da salvação, do pecado, da encarnação e assim por diante. Nós temos, obviamente, a questão da fé, que são as crenças que estão dentro do livro, né, da Bíblia. A razão que estava subordinada à fé, lembro de Agostinho de novo. A questão da patrística, que são os patrícios, que são os primeiros, né, os primeiros grandes influenciadores da Igreja Católica, que eram os primeiros padres da Igreja, né, e padres vem da palavra pai. Que teve uma influência platônica óbvia e que tem como seu sua principal personalidade Santo Agostinho. Mas um pouquinho depois, né? Nós temos também, muito tempo depois de Agostinho, 800 anos depois de Agostinho, nós temos Tomás de Aquino, que foi o príncipe da escolástica, e vocês podem ver aqui a escolástica do lado. A escolástica eram escolas e universidades que eram submetidos à teologia. A teologia sempre foi, durante toda a Idade Média e algum tempo depois, uma disciplina, né, dentro das disciplinas das universidades. E a escolástica, exatamente devido a Tomás de Aquino, tem uma influência aristotélica. E aí, quando a gente fala de Tomás de Aquino, a gente vai falar sobre a forma como ele quis provar a existência de Deus, usando 5 vias, nós vamos ver mais à frente. Tá? E, obviamente, a gente falou Tomás de Aquino, mas eu falei de Santo Agostinho várias vezes, né? E Agostinho era de Hipona, né? Só para fazer um comentário. E aí nós vamos ver que ele foi influenciado pelo neoplatonismo, ele foi influenciado pelos maniqueístas, e também foi muito influenciado por Platão. Vamos lembrar que Tomás de Aquino foi muito influenciado por Aristóteles. Muito bem, então, rapidamente, bonitinho, só para ilustrar, eu sei que as pessoas gostam desses mapas mentais para dar uma olhada geral. Vamos em frente. Bom, e olha que outra coisa interessante, que é a questão da arbitrariedade. Então, a arbitrariedade, na realidade, é você arbitrar, você definir através de um critério que muitas vezes é seu, ou que é de algumas pessoas. Então, a gente tem aqui, ó, a Idade Média, ela vai da queda do Império Romano em 453 até a queda de Constantinopla pelos turcos em 1453, certo? Então você tinha o Império Romano do Ocidente e tinha o Império Romano do Oriente. O do Oriente ele só vai cair quase 1000 anos depois. E tem algumas razões para isso, tá? Mas pensem, poderia ser um período diferente, por exemplo. Poderia se iniciar na patrística, que foi do século I ao IV, até a escolástica, que foi do 9 ao 13. Ou a gente poderia usar, por exemplo, a Idade Média dos muçulmanos, definida, por exemplo, pela religião muçulmana. Começando com o primeiro século da Hégira, que foi a fuga de Maomé de Meca para Latib,
em 622 depois de Cristo, lembrando que Latribe é a atual Medina, que significa cidade do povo. Não é? Poderia começar ali, em 622 depois de Cristo. A gente poderia definir da forma que bem entender. Só muitas definições, né, que nós temos hoje, elas simplesmente foram arbitrárias, foram definidas por alguém. E que poderia ser diferente. Então, toda a história do ser humano, ela é pautada por isso. Né? Quem que definiu que a Idade Média seria entre 453 e 1453? Alguém, logicamente, alguém do Ocidente. E aí é uma questão, novamente, narrativa são conflitos de narrativas, né? Então o Ocidente acredita nisso, mas se fosse, por exemplo, o Oriente, muito possivelmente a Idade Média, ou essas definições, Idade Média, Idade Moderna, etc., poderiam ser completamente diferentes. Quando eu falo de narrativas, porque é muito importante quando a gente fala de filosofia política. Muito bem, agora nós vamos falar de alguém que foi talvez uma das pessoas mais influentes da história, Santo Agostinho. Vamos lembrar que Santo Agostinho, na sua juventude, etc., não era um sujeito muito religioso, né? E ele, né, em um determinado momento, se converteu, né? E aí eu vou fazer aqui um comentário sobre ele, tá? Então, Santo Agostinho faz uma relação entre fé, razão e o sentido da história. Ele foi realmente um pensador que teve uma influência que permeou toda a Europa por mais de 800 anos, estabelecendo bases sólidas em diversos aspectos econômicos, sociais e políticos. Para compreender as suas ideias, é necessário dedicar um tempo considerável, dada a profundidade e a complexidade de suas teses. Mas eu vou falar só os mais importantes. Tá? Seguidor de Platão, Agostinho apresentou passagens marcantes em sua obra. Ele sustentava que os cristãos deveriam reivindicar o que é verdadeiro e alinhado com a fé. A relação entre fé e razão é central em sua filosofia. Agostinho afirmava que sem uma alma racional, o homem não poderia nem ao menos crer. Para ele, não se tratava de rejeitar a fé, mas de iluminar a crença com a razão. Na prática, aí, eu acho que ele está justificando o não justificável. Né? Porque você fala que sem uma alma racional o homem não poderia nem ao menos crer, ele está afirmando que você não pode ser racional se você não crê. Então ele está justificando o não justificável, né? Então ele falar que não se trata de rejeitar a fé, não, se trata de rejeitar a fé, sim senhor. Mas não vou contrariar Santo Agostinho, vamos deixar ele em paz, tá? E vamos continuar, porque ele foi muito mais importante do que eu. Então vamos continuar. Em outras palavras, a fé exige uma fundamentação racional, enquanto a razão, por sua vez, deve ser purificada pela fé para alcançar uma compreensão mais elevada. Ou seja, se você não tiver fé, sua razão não pode atingir um nível mais alto. Então essa interdependência entre fé e razão foi crucial, pois a fé é vista como um meio de amadurecimento da razão. Agostinho enfatiza que, embora a fé se sobreponha à razão, ambas se complementam. Um ponto que logicamente merece destaque ao analisarmos o pensamento medieval ocidental. Ele acreditava que o homem tem um começo e um fim, ou seja, a mudança é uma característica da existência humana. O que muda deve ter uma origem em algo que não é mutável. Portanto, o que o leva a postular a existência de um ser eterno que deu origem a tudo. E assim ele identifica esse ser como Deus, o bem supremo, a fonte da verdadeira felicidade, uma noção que remete tanto a Platão quanto a Aristóteles. Para Agostinho, a sabedoria e a verdade são divinas, encontrando-se em Deus. Assim, a busca pela sabedoria se torna uma busca por Deus, estabelecendo um novo paradigma onde a filosofia deve se submeter à doutrina cristã. Ele argumenta que o intelecto, por si só, é incapaz de alcançar o bem supremo, que é algo que eu discordo completamente.
e que essa realização só pode ser encontrada em Deus, solidificando a complementariedade entre razão e fé. Além disso, Agostinho propõe uma narrativa histórica que se desvia da história secular, criando a cidade celeste e a cidade terrena. Para ele, a cidade representa uma sociedade humana e a cidade celeste está destinada a reinar com Deus, enquanto a cidade terrena está condenada ao sofrimento eterno com o diabo. No entanto, ambas as cidades coexistem neste mundo até o juízo final, o que não implica uma separação entre Estado e Igreja, já que nem a cidade celeste é a Igreja, nem a cidade terrena é o Estado. Bom, critica ainda a visão republicana de Cícero, que define a república como uma coisa do povo. Ele argumenta que a verdadeira justiça consiste em dar a cada um o que é seu, e qualquer forma de servidão que afaste o homem do verdadeiro Deus é injusta. Assim é mais justo que Deus governe sobre o homem do que um homem governe sobre outro. Em A Cidade de Deus, Agostinho reflete sobre como uma cidade deve ser constituída para alcançar o bem supremo. O direito é substituído pelo amor e propõe que a vontade humana, muitas vezes desvirtuada, não é sempre direcionada ao que é justo. Assim, conclui que uma república justa é uma impossibilidade, se não for baseada em justiça. Portanto, a justiça pertence exclusivamente à cidade de Deus. Muito conveniente, né? E somente os que creem poderão ser salvos no reino dos céus. Uma ideia que ecoa elementos do judaísmo, com certeza. Essa visão de Agostinho moldou não apenas a teologia cristã, mas também a compreensão da moralidade e da justiça ao longo da história, refletindo a busca por um significado mais profundo nas questões da vida e da sociedade. Legal, né? Santo Agostinho foi um cara muito importante e influenciou muito a boa parte da história do Ocidente. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo sobre Santo Agostinho. O que é liberdade e livre-arbítrio? Será que ambos os conceitos são sinônimos? Bom, hoje nós vamos conhecer a resposta dada por Santo Agostinho. Santo Agostinho, bispo de Hipona, foi um dos principais filósofos da Idade Média, em especial do período da patrística, o primeiro momento da Idade Média. E para Agostinho, liberdade e livre-arbítrio são coisas distintas, são coisas diferentes. Para a gente entender essa diferença, primeiro é importante lembrar que Santo Agostinho foi um filósofo medieval, cristão, um grande membro da Igreja Católica e muito importante no processo de criação das bases filosóficas do cristianismo. Então toda a sua filosofia perpassa também a teologia cristã. Para Santo Agostinho, livre-arbítrio seria o quê? Seria a possibilidade que o indivíduo tem, que nós seres humanos temos, de escolher as nossas ações, de julgar o que a gente deseja e escolher o que a gente vai fazer. Onde essa escolha pode ser escolher fazer o bem ou não fazer o bem. Só que como ele está apegado a uma filosofia cristã, é importante perceber que o seguinte, quando que o ser humano faria algo que não é bom, quando que o ser humano agiria de forma má? Para Santo Agostinho, a escolha por não fazer o bem, ela ocorre quando o indivíduo se deixa levar pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas suas paixões, distanciando de um desejo maior, de uma vontade maior, da vontade do próprio cristianismo. Sendo assim, o livre-arbítrio muitas vezes ocasiona uma má ação do ser humano, enquanto a liberdade seria o quê? Seria fazer o bom uso do livre-arbítrio. Para Santo Agostinho, só é realmente livre aquele que age da forma correta de acordo com os princípios cristãos. Isso pode parecer um pouco estranho, um pouco contraditório, mas a ideia por trás do pensamento de Santo Agostinho é o seguinte: aquele indivíduo que peca, o indivíduo que faz o mal, o indivíduo que comete um crime, que desvia das leis de Deus e é um indivíduo cristão, quando ele faz isso, ele só faz isso porque ele está atendendo à própria vontade, o próprio desejo, as próprias paixões. Então, para Agostinho, se você está atendendo às suas próprias paixões, ao invés de atender uma vontade maior, uma vontade de Deus, você está sendo escravo de você mesmo, escravo do seu próprio desejo, escravo das suas próprias paixões. E como a escravidão é o contrário à liberdade, só é livre aquele que não se deixa levar pelos próprios desejos, pelas próprias vontades e pelas próprias paixões. O que você achou dessa definição de liberdade? E você se considera um ser livre? Muito bom. É uma boa pergunta, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse pequeno resumo. Então,
vamos lembrar da filosofia patrística. Os patrícios foram os primeiros padres, né? E Santo Agostinho, ele concilia fé e razão, né? Foi a primeira tentativa de conciliar fé e razão na concepção cristã. Ele, logicamente, ele foi influenciado, no caso, pelos neoplatônicos. Então, Plotino foi alguém que realmente influenciou Santo Agostinho, e os maniqueístas. Né? Vamos relembrar que os maniqueístas dividiam o mundo entre bem e mal, bom e ruim, etc. Aqui no caso, Santo Agostinho acreditava que o mal, na realidade, era a ausência do bem causado pelo livre-arbítrio, conforme explicado pelo professor Tiago ali no canal dele, né? E a ética estava diretamente ligada à moral cristã. Muito bem, nós vamos ter uma aula sobre isso aqui. Muito bem. A sabedoria, ela se baseava na reminiscência platônica. Vamos lembrar, você lembra quando eu falei da reminiscência, né? Portanto, a alma tinha a ver com o homem interior que conduzia a verdade já conhecida. Reminiscência é algo, né, anterior. Então, lembra-se da teoria da reminiscência de Platão, tá? Muito bem. E a teoria da iluminação, né? O ato de conhecer a verdade, aquilo que foi iluminado por Deus. Então, isso aqui é bem um resuminho, né, de Santo Agostinho, bem, bem simples, só para ficar bem guardado aí para vocês. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de agradecer aos que ficaram aqui até agora, né? Se alguém quiser seguir as redes sociais para futuros comunicados, fiquem à vontade. Por favor, quem quiser se inscrever, também façam se assim achar adequado, né? Ficaria agradecido. Muito obrigado a todos e vamos para a parte 2 da aula. Um grande abraço a todos.